Nós estamos recebendo aqui nos estúdios do nosso Tarobá Notícia o secretário de Saúde de Londrina, Felipe Machado, que vai... Vamos debater um pouco sobre a saúde londrinense, secretário. Muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo sempre aqui. Boa tarde, Cid. Boa tarde a todos que nos acompanham no Tarobá Notícia. Um prazer estar aqui com vocês no estúdio. Prazer todo meu. Primeira vez que eu entrevisto o secretário assim, ao vivo aqui nos estúdios. Secretário, nós confirmados, né? Agora vamos falar da Covid-19, são 516 casos, né? Suspeitos. Isso. São 3 casos confirmados. A gente tem percebido, a gente tem até recebido muitas mensagens das pessoas assustadas, porque a gente vê que em outros estados esse número aumenta assim de uma forma até assustadora, vem muito rápido o resultado. Por que no Paraná, por que em Londrina a gente vê que esse número não tem aumentado? Tá estagnado ou é porque o estado mesmo demora um pouco para trazer o resultado para a gente? Na verdade, são duas situações. Primeiro, esse número de 516 casos suspeitos, houve uma mudança por parte do Ministério da Saúde na notificação desses casos. Então, qualquer síndrome gripal passou a ser considerado um possível caso suspeito de coronavírus. Por isso que aumentou exponencialmente o número de casos. E nem todos esses casos são realizados os exames, são realizados os testes. O protocolo do Ministério da Saúde, no momento, diz que a gente só vai realizar os testes nos pacientes que estejam internados, naqueles casos que requerem uma retaguarda hospitalar. Por isso que ainda nós mantemos esse número de 3 casos confirmados por exames laboratoriais e colhemos aí, eu acredito que deve ter uns 10 ou 15 casos para vir o resultado. Nós temos recebido diariamente resultados de exames de laboratórios particulares, de exames feitos em laboratórios particulares. Mais de 40 já foram até o momento, todos negativos. Só que como eles não cumpriram os requisitos de notificados, eles também não entram nessa conta. Então, aquelas pessoas que, porventura, buscaram um laboratório particular, fizeram um exame, o laboratório tem nos mandado. E todos eles têm vindo negativos. Só que nós precisamos trabalhar com os dados oficiais, que é aqueles dados que a Secretaria de Estado da Saúde disponibiliza. O Ministério da Saúde anunciou a aquisição de mais de 23 milhões de testes. Isso vai facilitar todo o nosso processo de trabalho. Nós vamos fazer a testagem rápida em muito mais pessoas. As pessoas com sintomas e que se enquadrarem no critério vão ser testadas rapidamente para que a gente possa adequar o nosso protocolo de atendimento, ou para isolamento domiciliar, ou já descartar o caso e ele não entrar num caso suspeito que depois dificilmente a gente vai conseguir descartar. Essa determinação, né, essa orientação do Ministério da Saúde para fazer esses exames em pessoas que estão internadas numa situação mais grave. Não é arriscado, secretário, esse formato de verificar, de fazer os exames, porque a gente sabe que muitas pessoas vão estar contaminadas com a Covid-19, mas que não vão apresentar um sintoma de gravidade, né? Ou seja... 80% das pessoas... Exatamente, 80%. Mas daí o risco é muito grande, por exemplo, de repente eu posso estar contaminado e passar para o senhor porque, mas eu estou contaminado, mas a situação minha não é grave, mas eu posso passar para o senhor e o senhor acabar tendo uma situação mais grave, né? Estudos na China, Cid, mostram, inclusive, que pessoas totalmente assintomáticas durante o período de incubação do vírus, ou seja, ela não teve nenhum mínimo sintomas de gripe, transmitiu a doença. Ela foi infectada, o sistema dela conseguiu absorver de uma forma positiva esse vírus e ela não teve sintomas. Mas mesmo assim, mesmo não tendo sintomas, ela vai transmitir esse vírus. Então, o ideal é que a gente possa testar a população. Por isso, o governo do estado também está investindo nisso, nessa questão dos testes rápidos. A Prefeitura de Londrina já está atrás de alguns fornecedores para que a gente também possa adquirir alguns testes rápidos. Lembrando que isso sumiu no mercado por conta da pandemia na Itália, Estados Unidos, na China, estava difícil de encontrar. Agora a linha de produção começou a novamente avançar e nós vamos receber nos próximos dias os testes, que foi o que a Coreia do Sul fez, Estados Unidos está fazendo, a China conseguiu resolver quando ela ampliou o percentual de pessoas que foram testadas. Além de tudo, nos dá um cenário mais real da doença. Hoje, na Itália, por exemplo, os estudos indicam que está subnotificado. Então, tem muito mais gente doente na Itália do que aqueles números reais. A mortalidade lá está em 8% aproximadamente, justamente por conta dessa subnotificação. Se a gente trazesse os números reais de pessoas doentes na Itália, automaticamente o índice de mortalidade lá iria reduzir. Aqui em Londrina,
Como a gente falou anteriormente, são 3 casos confirmados. Pode ter mais, mas depende de novos exames. Esses exames têm já uma data específica para serem apresentados à população? Ontem teve uma conferência com todos os secretários de saúde do Paraná, junto com o secretário Beto Preto, e eles têm muitos exames lá prontos no LACEN que estavam com dificuldade de sistema para inserir e que parece-me que já haviam conseguido resolver. Então, acredito que entre essa semana e a semana que vem, vários resultados de exames devem ser liberados para todas as cidades do Paraná. E eles também estão mandando novos kits de coleta para que a gente tenha condição de atender a nossa população nesse momento no recorte de internação hospitalar. E um segundo momento, que deve acontecer nos próximos dias, o teste rápido para toda a população. Como que está a situação hoje, secretário, dos hospitais em Londrina? Santa Casa, Evangélico, o Hospital Universitário, esses hospitais onde tem pessoas internadas. O que o senhor tem verificado? Que eu imagino que o senhor tenha contato diário com esses profissionais, né, com os representantes ali, para saber a realidade deles, né? Nós montamos um grupo de trabalho com vários atores da cidade de Londrina, todos representantes dos hospitais, médicos infectologistas, pneumologistas, intensivistas, o nosso núcleo de epidemiologia, para que a gente pudesse alinhar e definir um fluxo único na cidade de Londrina. Nós não sabemos o que vamos enfrentar. É muito certo isso. Os hospitais, via de regra, têm a sua capacidade operacional sempre em torno de 80%, 90% de ocupação. Então, nós estamos reorganizando a rede de assistência no município nesse momento para que a gente consiga suportar o aumento da demanda que possivelmente virá com o coronavírus. Dizendo isso na prática, o hospital universitário que vai ser referência para os casos de internação do coronavírus aqui na cidade. Então, nós estamos gradativamente transferindo os doentes do HU para Santa Casa, para o Evangélico, Zona Norte, Zona Sul, liberando leitos no hospital universitário para atender essa população. Temos um plano de ação em ampliação de UTI que pode chegar até 85 leitos aqui na cidade, de acordo com a necessidade. Inicialmente, vamos começar pelo Hospital Universitário, que na semana que vem já deve ampliar em 20 leitos de UTI a sua capacidade de atendimento e mais de 40 leitos de retaguarda de internação clínica, porque esses 15% dos casos que são casos um pouco mais graves, a grande maioria, 10% a 13%, vão precisar só de uma internação clínica e os outros 5% a 3% uma retaguarda de UTI. Então, nós desenhamos toda a rede de saúde no município, reorganizamos para que a gente possa atender da forma adequada todo cidadão londrinense que vir precisar de assistência. A gente está falando muito, a prefeitura, o município no geral, estou falando em específico agora da nossa cidade de Londrina, tomando inúmeras medidas, né, para evitar o contágio e a proliferação da Covid-19 por toda a cidade, né? Só que a gente está falando muito da população, no geral, e infelizmente, pouco se fala dos profissionais da saúde, que são, assim, de suma importância para evitar, né? Porque eles estão na linha de frente ali, são os primeiros, entre aspas, assim, que podem ser contaminados. Eu estava vendo hoje, inclusive, na Espanha, entre os mortos, que já passou ali de 6 mil mortos, né? Muito mais que isso, né? Mas a gente estava lendo hoje que mais de 5 mil profissionais da saúde acabaram sendo contaminados por conta da Covid-19. O que o município tem feito para evitar que esses profissionais de saúde também sejam os próximos ou os primeiros a serem afetados, secretário? O que nós temos que fazer, Cid, é garantir a condição de trabalho adequada para os nossos profissionais, que são verdadeiros heróis, né? Enquanto a cidade toda está se recolhendo, o nosso time está na rua para atender a população. E nós, enquanto gestores públicos, privados, temos que dar essa condição. Os números, os estudos mostram que o profissional de saúde realmente ele é bastante atingido por conta da falta de EPI adequada ou também na hora de se desparamentar, na hora de tirar o equipamento. Então, nós estamos agindo nessas duas frentes, cursos de capacitação continuada para a hora que ele for tirar a roupa e investindo pesado nos EPIs. Nós montamos um grupo que está definindo qual EPI cada profissional de saúde tem que usar durante o seu turno de trabalho e correndo atrás para disponibilizar. Graças a Deus, nós conseguimos regularizar minimamente o nosso estoque de EPI para os próximos dias. Lembrando que, por conta dessa pandemia, houve uma procura muito grande em todo o Brasil, em todo o mundo. Então, sumiu máscara cirúrgica, sumiu aquela máscara N95 e nós estamos contornando isso. Ainda ontem encontramos um grande importador na cidade de São Paulo
que tem disponibilidade de fornecer EPIs para toda a cidade de Londrina. Nós só estamos finalizando alguns ajustes de documentação, avaliação de idoneidade dessa empresa e ela também do município, para que a gente possa fazer essa aquisição que vai nos tranquilizar aí pelo menos por 100 dias em relação a esses equipamentos de proteção individual, que é fundamental para que os nossos profissionais de saúde não adoeçam. Só a última pergunta aqui sobre o coronavírus, secretário. A gente vê assim, todo esse trabalho feito nos hospitais, né? A gente viu essa semana uma imagem de uma pessoa de Rolândia com suspeita ali de estar contaminado pela Covid-19, sendo trazido pelo SAMU até o Hospital Universitário de Londrina. E os profissionais ali todos equipados, né? Então, hoje, a gente sabe o SAMU hoje não para um segundo e tem que fazer esse trabalho, né, de repente ir para outra cidade, buscar alguma pessoa suspeita de estar contaminada. Todas as ambulâncias estão com equipamento adequado, os profissionais também? Todas as ambulâncias. Recentemente, o prefeito Marcelo Bellinati fez uma nova entrega de equipamentos, de monitores cardíacos, de respiradores, oxímetro de pulso, aquele termômetro infravermelho que se afere à temperatura de longe. Os macacões já chegaram de proteção individual, o óculos, a máscara N95. Então, os primeiros que foram contemplados, o SAMU, que é o nosso serviço de urgência e emergência, e a UPA Sabará, que passou a ser referência para síndromes respiratórias e vão atender 24 horas por dia, sem saber bem ao certo o que vão chegar. E gradativamente nós ampliamos essa distribuição aí dos kits de proteção individual para todos os nossos servidores. Maravilha. Secretário, vamos continuar no assunto ainda, mas falando agora da vacinação contra a gripe. O dia D vai ser sábado agora, né? Como que a prefeitura, como que o município está agindo para conseguir vacinar todas as pessoas que necessitam? Nós adotamos algumas estratégias diferenciadas, justamente porque o público a ser vacinado são os idosos. Nós não queríamos e não podemos deixar eles irem às unidades básicas, formarem fila, até porque, via de regra, é uma população que sempre busca as unidades. Então, adotamos 2 serviços. O primeiro serviço, o agendamento online. Fizemos o agendamento online e disponibilizamos as vagas aí para que eles pudessem fazer o agendamento e, para nossa surpresa, foi muito rápido. Rapidinho acabaram-se as vagas. Tínhamos algumas reservas nas unidades para aquelas pessoas que não conseguissem agendar online pelo telefone. Essas vagas também se esgotaram. Então, para o sábado, nós já preenchemos toda a nossa demanda, toda a nossa capacidade de vacinação. E o que a gente quer dizer para a população? Se tranquilizar. Nós vamos continuar, vamos manter, temos até o dia 14 de abril para finalizar a vacinação dos idosos. Então, provavelmente no outro sábado, tão logo chegue novas doses de vacina, nós vamos repetir essa mesma estratégia. Então, se você não conseguiu agendar, se não conseguiu ligar no posto e ficou de fora agora, não tem problema nenhum. Pode ficar tranquilo que nós vamos vacinar no próximo sábado. Temos o compromisso, e é muito importante nesse momento, que a gente consiga vacinar 100% dos nossos idosos. E de forma organizada, escalonada, para que não haja aquela aglomeração nas unidades básicas de saúde. Ou seja, secretário, só para deixar bem claro para o pessoal aí em casa, então, nesse sábado agora, nessa campanha de vacinação, só serão vacinadas as pessoas que fizeram o cadastro lá, no cadastramento correto, né? Isso, ou seja, não adianta eu ir lá, se não tiver feito o trabalho, pegar o carro na igreja ali. Não, é só quem fez o cadastramento correto, antecipado, que nós vamos fazer a vacinação nos postos de vacinação. Tem o drive-thru também, que a gente está organizando, ordenando. A procura foi muito mais do que nós esperávamos em relação aos agendamentos, mas nós vamos disponibilizar algumas doses ainda para o drive-thru nesse sábado, que daí vai ser lá na Rua João 23, próximo a Maringá. Na igreja aqui, central, ali né? não há essa necessidade do agendamento, vai ser por ordem de chegada, vamos distribuir senha, acabaram as doses de vacinas, a gente para de vacinar e retorna tão logo recebamos todas as doses do Ministério da Saúde. Como o senhor falou anteriormente, né, na pergunta anterior, tem um limite de doses ali, caso a pessoa não consiga vacinar, no próximo sábado vai chegar uma nova remessa. Exatamente. Vai A população com mais de 60 anos são estimados, acho que 60 mil idosos que nós temos na cidade. Então, o Ministério manda de acordo com essa faixa etária, mas em remessas escalonadas, porque vai para todo o Brasil. Então, eles mandam o primeiro lote, o segundo lote e o terceiro lote. Nós recebemos só o primeiro lote. Começamos com os idosos acima de 80 anos vacinando em domicílio e abrimos nesse sábado agora para a população entre 60 e 79 anos e vamos continuar essa estratégia até a gente conseguir vacinar 100% da população.
Uhum. Secretário, sobre as unidades, né, da UPA Sabará para o Corona, né, são novos 500 profissionais que serão contratados para estar atendendo essas pessoas? O prefeito Marcelo Bellinati autorizou a contratação de 500 novos profissionais, entre técnicos de enfermagem e enfermeiros, sem contar os médicos. 72 médicos já foram contratados e nós vamos contratar ainda um pouco mais de médicos. Temos profissionais de saúde que estão naquele grupo de risco, e aí nós estamos realocando eles em outras atividades. Então, por isso a necessidade de reposição imediata. Mas teremos uma grande força de trabalho nova em todas essas unidades que são referências para o coronavírus e para aquelas outras unidades que ficam em referência para as demais doenças, porque, infelizmente, o mundo não para. As outras doenças continuam chegando, as outras necessidades de saúde da população continuam chegando e nós temos que atender. Esses 500 profissionais vão somar ao nosso exército de quase 3 mil profissionais na saúde para estar à disposição da população londrinense nesse enfrentamento aí, à guerra que nós vamos travar contra o coronavírus. O que a população tem que acordar e entender, né, secretário, que a Covid-19 não tem cura. Então, a gente já percebeu que hoje o movimento nas ruas de Londrina estão maiores que os dias anteriores. Então, o que a população tem que entender, a gente pede para que você esteja em casa, que a melhor alternativa nesse momento é ficar em casa mesmo, né? Não é para ir para a rua, não, é para ficar com certeza, né? Cid. Todos os países que adotaram o isolamento social da forma correta tiveram resultados muito positivos. Aqueles que perderam o time, a Itália é um caso clássico desse, ela achou que conseguiria controlar com outras medidas, ou isolando só os idosos e deixando as pessoas mais novas. Isso não funciona, nós temos que isolar totalmente a nossa população nesse momento. É inevitável que o vírus circule na cidade. O que a gente precisa fazer é com que ele circule de forma ordenada e organizada por um período um pouco mais longo de tempo, de modo que a gente consiga atender aqueles pacientes que vão precisar dos hospitais. E não há uma outra maneira mais correta para esse processo de trabalho funcionar, para os nossos profissionais de saúde conseguirem atender a população, atender a sua família, senão o isolamento social. É o momento das pessoas voltarem para as casas, cuidarem das suas famílias. Não é férias, não é para passear no lago, não é para ir no shopping, não é para ir família em mercado, é para ficar em casa. É momento de voltar para a sua casa. Não deve ser fácil, né? Deve ser estressante, cansativo, mas se não for dessa maneira, o resultado lá na frente com certeza vai ser muito pior e não é isso que nós queremos para a cidade de Londrina. Não tenho dúvida que nós vamos passar por esse momento, nós vamos vencer toda essa situação que está se desenhando. Como teve em 2009, H1N1, e nós superamos, o que nós queremos fazer é superar isso, protegendo o cidadão londrinense, protegendo as nossas famílias, e a maneira correta nesse momento é o isolamento social, é ficar em casa, é se resguardar. A impressão que a gente está tendo, pelo menos eu estou pensando, estou imaginando da seguinte forma. Está passando uma semana praticamente desde que o prefeito Marcelo Bellinati decretou, né? Ele baixou esse decreto para o fechamento do comércio. Então, passou uma semana. A população, algumas pessoas não estão vendo números aumentando, o resultado aparecendo do aumento do número de contágios aqui na cidade de Londrina. Acho que todo mundo está achando que está tudo controlado. Não, está tudo beleza. Ó, faz mais de uma semana que 3 casos só confirmados. Então, vamos voltar à normalidade. Não é isso, né? Você acabou de falar para nós. É muito pelo contrário, né? Nós temos que manter justamente porque está dando certo. Não, já deu certo, acabou. Porque se a gente voltar nesse momento, tudo que a gente fez lá atrás não valeu de nada. E nós já vamos sentir os impactos secundários que essa restrição nos traz. Então, o que a gente orienta a população é que, pelo menos para os próximos dias, os decretos iniciais colocam 14 dias e nós temos um grupo de trabalho de epidemiologistas, de profissionais da mais alta capacidade técnica que avaliam diariamente o nosso cenário. E nós estamos pautados nessas orientações técnicas, orientações que precisam ser tomadas, que no momento o nosso radar, o nosso objetivo é proteger as pessoas. Então, não achem que é uma decisão fácil, uma decisão simples, você simplesmente restringir, mudar a vida das pessoas, mas se faz necessária por conta da prevenção e da proteção à saúde e à vida da família londrinense. O londrinense tem que entender que é uma doença que não tem cura ainda, extremamente grave,
Algumas pessoas, como a gente falou anteriormente, não vão sentir, mas uma boa parte delas vão ter problemas seríssimos e vão falecer. Em São Paulo, no Brasil, a gente teve a morte agora hoje, né, em Goiás, teve em Santa Catarina. Sim, é. Então, fora do eixo ali, Rio de São Paulo. Já começou a surgir. As mortes para fora. E o grupo de risco é um grupo mais vulnerável, né, que são acima de 60 anos, doentes crônicos, mas não achem que as outras pessoas que não são do grupo de risco estão imunes. Não achem que essas pessoas não correm risco de ter complicações. Vários estudos mostram isso, que pessoas jovens tiveram, em vários lugares do mundo, tiveram complicação e até vieram ao óbito. A literatura mostra que ela é mais agressiva nos grupos de risco, acima de 70, 80 anos em especial. Mas toda a população precisa tomar os cuidados adequados, precisa se manter em casa, porque só dessa maneira, Cid, que nós vamos vencer essa guerra. Uma das mortes computadas no estado de São Paulo, um rapaz, um dos mortos, tinha 33 anos de idade. Você está vendo? 33 anos, não é? Uma vida toda pela frente. São Paulo adotou agora as medidas de quarentena, de maiores restrição. Nós nos antecipamos justamente para que a gente consiga ter um tempo maior de planejamento, justamente antes da fase de transmissão comunitária, que é aquela parte da circulação viral que a gente não consegue identificar de onde está vindo as pessoas contaminadas. E um dado importante, essas 3 pessoas que deram positivas, nós conseguimos quebrar a barreira de circulação do vírus, ou seja, evitamos que elas transmitissem para outras pessoas. Elas já passaram o período de quarentena, já não tem mais a carga viral, não está com o vírus e não transmitiram para as outras pessoas. Por quê? Porque seguiram a questão do isolamento. Elas poderiam ter transmitido para inúmeras outras pessoas, dadas as orientações corretas e o comprometimento delas com a cidade de Londrina, elas não conseguiram, transmitiram e conseguimos quebrar a barreira viral de transmissão. Secretário, a gente, nesses últimos dias, nessas últimas semanas, a gente tem tocado muito no assunto coronavírus. Não podemos esquecer da dengue. Exatamente. E a dengue no Paraná Não acabou, não parou a dengue por conta do coronavírus, não. Tem não. gente sendo contaminada, tem gente morrendo ainda, né? Exatamente. E nós temos que também pensar nesse lado. Os números da dengue no estado e no Brasil como um todo, eles são muito mais alarmantes do que o próprio coronavírus. É evidente que não vamos traçar nenhum paralelo de comparação, mas o fato é que nós temos a plena circulação viral da dengue nesse momento. As nossas unidades ainda recebem diariamente pacientes com dengue. O nosso Disque Coronavírus tem recebido ligações que, após perguntas mais direcionadas, os nossos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, identificam que se trata de dengue e não de coronavírus. O que eu quero dizer com tudo isso? Aproveitar esse momento que as pessoas estão em casa e redobrar os cuidados aos seus quintais. Olhar 2, 3 vezes por dia, recolher qualquer objeto que possa juntar água. A dengue é uma doença muito séria, mata, nós estamos perdendo londrinenses por conta da dengue e ainda não acabou a circulação viral. Acreditamos aí que agora, no mês de abril, comece a diminuir, comece a descer, mas está no nosso radar, muito bem lembrado por você, temos que nos manter alerta. Uma última pergunta só, secretário, para a gente encerrar e liberar o senhor também para seguir ir almoçar. Imagino que o senhor vai almoçar ainda, não né? Tem mais, está suspenso o almoço também. Também. Secretário, como o senhor frisou, né? Essa imagem aqui para mim é muito importante. Essa aqui é uma imagem antiga, claro. Sim, sim. Mas hoje os profissionais que estão indo visitar as casas estão tendo que ter um equipamento todo de um IPI para evitar o contágio também. Imagino Sim. que assim mudou totalmente a vida do profissional que está visitando hoje, que trabalha no setor de endemias. Né? Mudou. Nós alteramos, inclusive, o processo de trabalho deles, Cid, fornecemos máscaras individuais para eles, estamos recomendando que não entrem nos quintais, que façam as orientações de forma externa com os moradores, respeitando a distância de segurança e fazer um apelo para a população. O que eles têm nos relatado é dificuldade, inclusive, de necessidades básicas, como ir no banheiro, em uma padaria que porventura esteja aberta para atender a população, tomar água, não estão sendo franqueados para eles. Isso é muito ruim para a gente, né? São profissionais de saúde que estão lá,
se dedicando para cuidar de uma doença que é muito séria, como você falou, ainda há essa circulação viral, mas fizemos toda a alteração no processo de trabalho deles para garantir a segurança dos nossos agentes, que são imprescindíveis nessa guerra contra a dengue. Não tenha dúvida. Secretário, muito obrigado mesmo pela participação. Espaço sempre aberto aqui para o senhor durante os programas, tanto agora na hora do almoço no Tarubá Notícia, quanto à noite também no Tarubá Urgente. Eu que agradeço, Cid. Muito bom estar aqui com vocês, falando para a população, trazendo informações de forma transparente e clara, que é o nosso dever. A gente sabe que nesse meio tem muita fake news, muita desinformação, isso acaba prejudicando todo o trabalho de um grupo sério de profissionais que tem se dedicado 24 horas para cuidar da cidade de Londrina. Então é muito bom ter um espaço aqui na Tarobá, uma emissora de credibilidade, levando a informação ao cidadão londrinense e toda a região aqui. Obrigado. Que Deus abençoe o trabalho de vocês. A nós todos. Até mais.